E dando continuidade à nossa aula sobre justa causa, hoje eu vou falar para vocês mais 5 hipóteses que podem ser motivos para a demissão por justa causa do empregado. Então, vamos trazer aqui o nosso slide. Bem, hoje eu vou falar para vocês, vou começar a falar aqui as outras 5 hipóteses, começando pela embriaguez habitual ou em serviço. A embriaguez, ela é o quê? É uma condição em que se encontra a pessoa, no caso o empregado, por ingerir bebida alcoólica, prejudicando o raciocínio e a compreensão da realidade, tá? Então nós temos aqui a embriaguez habitual e a embriaguez em serviço. Então nós temos uma grande diferença. A embriaguez habitual é aquela que ocorre fora do local do serviço, mas acaba interferindo na execução das tarefas do dia a dia. O TST entende que não é motivo para justa causa, mas encaminhamento ao INSS para tratamento do empregado, porque o TST entende que a embriaguez habitual ela torna-se uma doença, por isso que não é motivo para demissão por justa causa. Entretanto, a embriaguez em serviço é o consumo de bebida ou drogas no local de trabalho. Então, basta uma única vez. Então, neste caso, pode existir a demissão por justa causa. Então, você, empregador, você está lá fazendo a fiscalização dos seus empregados, das atividades, e você encontra um empregado ou fazendo uso de bebida alcoólica ou até de entorpecentes, droga, alguma coisa. Você pode mandar embora? Pode mandar embora. A diferença é que a embriaguez habitual é aquela que o empregado ele já chega embriagado ao serviço, ele faz uso constante, né, como o próprio nome diz, né, embriaguez habitual, ele constantemente está embriagado, ele chega no serviço embriagado, não é motivo, tá, segundo o TST, motivo para demissão por justa causa. Então, é uma doença, então tem que pedir o afastamento dele pelo INSS, perfeito? Então, fazer o tratamento até se curar. Bem, seguindo aqui, violação de segredo da empresa. O segredo da empresa é toda informação confidencial do empregador. Então, o empregado ele acaba tendo acesso às informações em decorrência do contrato de trabalho. Mas aqui nós temos que considerar o que? A função do empregado, o grau da intelectualidade, a relevância da função e tem que acarretar o que? Prejuízo para a empresa. E aqui, vejam só, o segredo empresarial ele é um bem juridicamente tutelado, segundo o artigo 223D da CLT. Então, por isso que a violação de segredo da empresa pode ser também motivo para demissão por justa causa. Claro, vou repetir, tem que considerar a função do empregado, o grau de intelectualidade, a relevância da função, o grau de entendimento do empregado com relação àquela informação. Então, se é uma pessoa, por exemplo, que trabalha num ambiente de tecnologia, ela sabe que tem informações ali que podem acarretar um prejuízo para a empresa. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que está fazendo um outro tipo de serviço, por exemplo, uma pessoa que ela é auxiliar de serviços gerais, ela entra na empresa, ela entra na sala, vê uma documentação e acaba falando para uma pessoa ou outra, talvez pelo grau de intelectualidade, pelo grau de conhecimento, ela entenda que aquilo não seja um segredo da empresa. Isso pode ocorrer? Pode. É raro, mas pode acontecer. Tá bom? Um diretor de uma empresa, de um banco, de uma multinacional, dependendo do cargo, tem informações que são extremamente sigilosas e não podem ser compartilhadas. Então, se isso acontecer, é motivo do quê? De demissão por justa causa, certo? Bem, continuando aqui, ato de indisciplina ou de insubordinação são dois atos distintos. Então, a indisciplina é aquele descumprimento de ordens gerais dentro da empresa. Por exemplo, não cumprir com as regras de regulamento da empresa. Então, tem lá, até coloquei um exemplo aqui para vocês. Fumar em local proibido. Você não pode fumar em determinado local, mas a pessoa fuma. Então, pode ser um ato de indisciplina. Já o ato de insubordinação é o quê? Aquele descumprimento de ordens o quê? Pessoais, diretas e específicas. Então, retirar determinado produto de determinado local, não visitar um cliente, isso pode ser considerado o quê? Ato de insubordinação. O empregado está sendo o quê? Insubordinado.
Então, por exemplo, eu, na função de responsável pela divisão, eu determino para um procurador ou para o assistente, enfim, para um auxiliar administrativo, para fazer determinada função, determinada tarefa, e ele não faz. Isso pode ser considerado o quê? Insubordinação. Perfeito? Bem, e aqui, para a gente passar para a próxima hipótese, nós temos aqui o abandono de emprego. E no abandono de emprego, eu já fiz um vídeo tratando sobre isso, tá bom? E aqui eu vou explicar também para vocês como que ocorre o abandono de emprego. Olha só, o empregado, ele, de forma espontânea, ele simplesmente deixa de retornar ao trabalho ou de comparecer ao trabalho. Então, nós temos dois requisitos aqui. O requisito objetivo, que é a ausência reiterada, e o subjetivo, tá? Aqui tá objetivo, mas é subjetivo, tá bom? Na letra B. Que é a intenção de não retornar mais, que é o ânimos, o quê? Abandonandi. Tá? Então, são dois requisitos. O objetivo, que é não comparecer mais, e o subjetivo, que é aquela intenção de não querer retornar mais ao trabalho. Tá? É o ânimos, o que é abandonante, de abandonar o emprego. Nós temos a súmula 32 do TST, que trata do quê? Do abandono de emprego. E olha qual a redação dela. Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não fazer. Então, em muitas hipóteses, o empregado, a gente usa essa súmula para quê? Muitas vezes o empregado simplesmente não volta mais ao trabalho. Simplesmente ele tinha que chegar o final de semana, ele teria que retornar numa segunda-feira e ele simplesmente não volta a trabalhar. Passa um dia, 2, 5 dias, não dá nenhuma informação, não dá nenhuma satisfação. Passam 10 dias, passam-se 10 dias e a situação continua na mesa. Qual que é a obrigação do empregador? É mandar uma carta. Manda um telegrama, manda uma carta, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Para quê? Para saber, olha, o fulano, fulana, você não tá vindo trabalhar, o que que tá acontecendo? Se a pessoa falar, não vou mais retornar, então tá, então vem aqui e pede demissão. Se não há informação nenhuma, se a pessoa fica silente, tem que esperar o quê? Dar o prazo de 30 dias para se configurar o quê? O abandono de emprego. Tá? Então a súmula, na verdade, ela não foi feita justamente para este caso da pessoa não retornar ao trabalho. Tá? Simplesmente, por exemplo, chega uma segunda-feira, teria que trabalhar, ou ela teria que trabalhar numa terça-feira e não vai trabalhar e fica 30 dias sem comparecer. Então, nós utilizamos como jurisprudência esse prazo de 30 dias, porque a súmula trata do quê? Daquele caso que o empregado estava afastado e quando ele volta, quando ele teria que voltar da cessação do benefício previdenciário, ele não volta e também não justifica o motivo de voltar. Tá bom? Então, a súmula ela foi feita para este caso especificamente, mas nós utilizamos esse prazo de 30 dias justamente para poder computar o abandono de emprego. Tá? E olha só, a súmula 73 do TST dispõe o seguinte, ó, despedida, justa causa. A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória. Então aqui, vejam só, o abandono de emprego no curso do aviso prévio, esqueci de colocar o slide para vocês. Olha só, súmula 73, perdoe-me. Diz o seguinte, ó, a ocorrência de justa causa, salva de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória. Então vejam só, o abandono de emprego no curso do prazo do aviso prévio não é considerado motivo para a justa causa, porque o abandono só é configurado após o quê? A ausência de 30 dias consecutivos. Então, a sua ausência do empregado durante o aviso prévio, o empregado só vai perder o quê? O direito de receber o salário dos dias não trabalhados. Tá? Então, a pessoa recebe o aviso prévio trabalhado. Ela estipula com o empregador que ela vai deixar de trabalhar 2 horas, né? Porque o aviso prévio trabalhado, você tem 2 opções. Ou trabalhar 2 horas a menos todos os dias, né? Durante os 30 dias, ou nos últimos 7 dias, a pessoa deixa de comparecer. Mas se ela deixa de trabalhar durante o curso
do aviso prévio não pode ser considerado o quê? Abandono de emprego. Justamente pelo prazo, porque o abandono de emprego ele só vai se configurar após 30 dias. Tá? E aí eu tenho um outro detalhe aqui para trazer para vocês. Vejam só, nós temos uma discussão, tá? Uma posição contrária. Após a Lei 12.506 de 2011, que regulamentou o aviso prévio proporcional, há quem entenda que é possível sim a justa causa por abandono. Por quê? Porque a duração do aviso prévio ela foi ampliada para mais de 30 dias. Então, esse entendimento de quem que é? Da professora Vólia Bonfim Cassara. Ela entende que sim, pode existir esse entendimento, pode ser a justa causa durante o curso do aviso prévio, dependendo de quanto tempo a pessoa prestou serviço para a empresa, trabalhou para a empresa, manteve o seu vínculo e de quanto tempo vai ser o quê? O prazo do aviso prévio. Então, se o aviso prévio for, por exemplo, de 60 dias, pode ser considerado abandono de emprego, na visão da professora Vólia Bonfim. Já o professor Henrique Correia, ele entende que esse não será o entendimento do TST, porque o empregado ele falta no emprego em decorrência do quê? De um novo emprego. Então, pode acontecer que durante o curso do aviso prévio, seja de 35 dias, 40, 50 dias, ele consiga um novo emprego. E aí não vai poder ser considerado o quê? Abandono de emprego. Bom, então, essa é a discussão que existe, tá? A professora Vólia Bonfim entende que há sim a possibilidade de abandono de emprego durante o aviso prévio, se tiver a hipótese aí de aviso prévio acima de 30 dias, tá? De acordo com a Lei 12.506 de 2011, mas o professor Henrique Correia entende que esse não será o entendimento do TST. Por quê? Porque a ausência do empregado durante o curso do aviso prévio pode ser em razão do quê? De novo emprego. Certo? Bem, seguindo aqui, vamos falar aqui da última hipótese de justa causa deste vídeo. Ofensas contra qualquer pessoa. O empregado, ele atenta contra a honra ou reputação de qualquer pessoa. Então, ele comete injúria ou difamação ou alguma calúnia, tá? Lembrando que a honra, nós temos a subjetiva e a objetiva. A subjetiva é aquele valor de dignidade e decoro que a pessoa tem por ela. E a objetiva é a reputação, é a imagem, tá? E a ofensa, ela pode ser tanto verbal quanto física. Claro que nós temos o que? Excludente de ilicitude, que é praticada em legítima defesa. Tá? Existe essa possibilidade. Então, vejam só, não precisa ter condenação criminal para ensejar a justa causa. Então, um funcionário que, por exemplo, xinga um cliente, maltrata um cliente, ou alguma pessoa que compareceu na empresa, um outro prestador de serviços, pode ser demitido por justa causa, caso ele atente contra a honra ou a reputação da pessoa, tá? E aí pode ser tanto física quanto verbal essa ofensa. Tá bom? Então, gente, as 5 hipóteses que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje são essas. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Não se esqueçam, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de acessar aqui a descrição do vídeo, que eu tenho aí um checklist gratuito para vocês poderem baixar de preparação para audiência de instrução. E também tem aí o meu guia prático da audiência de instrução trabalhista. Perfeito? Se vocês quiserem ampliar o conhecimento de vocês, é só acessar esses links que estão aí na descrição do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.